Olá, bom dia. Mais uma segunda-feira e estamos na reta final de 2020. Esse 2020 nós sabemos que foi um ano meio conturbado, um ano difícil para muitas pessoas. Muitas pessoas perderam seu emprego, muitas empresas foram fechadas. Mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus nos diz que em tudo devemos dar graça. Então eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Quero agradecer a Deus pelo que Ele é. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos continuar confiando no Senhor. Hoje eu quero contar para você uma história. Eu quero falar para você de um homem que se tornou um homem muito conhecido como um homem valente e valoroso, um homem de guerra, um homem que foi conhecido por não temer a nada, nem a ninguém. Ao contrário, as pessoas temiam a ele. Um homem que, apesar de ser filho de um homem de extremo respeito, um homem que conhecido, ele também tinha a sua mãe como uma prostituta. Eu estou falando para você de Jefité. Jefité, a Bíblia fala dele como um homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Jefité, ele era filho de Gileade. Gileade, ele era o fundador da eira dos gileaditas. Então era um homem de extremo respeito e ele tinha o mesmo nome que a sua cidade, a cidade em que ele morava, Gileade. E Jefité, ele foi criado ali por Gileade e muitas vezes os pais acabam falhando na criação dos seus filhos. Gileade teve mais filhos, né, com a mulher dele. E esses meninos, quando cresceram, eles expulsaram Jefité, dizendo que ele não tinha direito na herança. Eu vou ler para você alguns capítulos aqui, depois eu vou falar sobre algumas anotações que eu fiz. Eu vou ler aqui no capítulo 11 do livro de Juízes, Juízes capítulo 11, que diz assim: Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerar a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher, já grande, expulsaram a Jefité e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram a Jefité e saíam com ele. Preste atenção. Quando Deus tem um plano na nossa vida, esse plano se cumpre, querendo outras pessoas ou não. A vontade de Deus sempre se cumpre na nossa vida. E o homem muitas vezes não necessita da herança dos seus pais para se tornar uma pessoa de bem. O homem de Deus, eu vou ler para falar para você aqui de uma anotação, eu anotei assim, o homem de Deus não depende de sua herança familiar. O homem de Deus, ele depende único e exclusivamente de Deus. E não foi diferente com Jefité. Jefité, ele fugiu lá para aquela cidade de Tobi, né? Era uma aldeia ali de Tobi, onde se juntou com essas pessoas, mas
Mas Jefité liderava, porque Jefité nasceu para liderar. Mas como tudo na nossa vida tem o seu tempo e a sua hora, assim foi com Jefité. Lembra Davi? Davi foi ungido rei, ainda moço, mas Davi não assumiu o seu reinado imediatamente. Davi foi ungido rei, mas depois Davi voltou para os campos, foi cuidar de ovelha, foi cuidar das coisas do seu pai. E passou muito tempo para Davi se tornar rei. O rei Davi. Não foi no mesmo instante em que foi ungido. Assim foi como com Jefité também. E o grupo que Jefité liderava eram pessoas más, pessoas valentes, pessoas que não temiam a nada. Jefité não tinha medo. Jefité era uma pessoa valente, feroz e que estava acostumado a vencer. Eu quero dizer a você a seguinte coisa, que Deus, o plano de Deus na sua vida, ele vai se cumprir. Eu vou continuar lendo para você aqui, olha. Eu li até o 3, vou ler agora o versículo 4. E aconteceu que depois de algum tempo, presta atenção, algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que com os filhos de Amon como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. Preste atenção, vou continuar lendo. E disseram a Jefité: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiastes a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? Fez uma pergunta para ele. E disseram os anciões de Gileade a Jefité: por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciões de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? Fez uma pergunta. E disseram os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Observe bem, eu quero que você leia o restante do capítulo, para que você possa entender melhor. E é sempre bom acompanhar a leitura, para ter certeza que estamos falando da maneira correta. Observe que Jefité saiu de Gileade expulso, humilhado, envergonhado. E observe que Deus cria uma situação, e pelo mesmo caminho que Jefité saiu expulso, ele voltou. Foram buscar Jefité para que pelejasse a favor deles contra os filhos de Amon, contra os amonitas. Muitas vezes acontecem situações na vida da gente que nós temos que lutar sozinhos, que nós temos que pelejar sozinhos. Mas é muito importante você saber que você não está totalmente sozinho. Você pode estar sozinho de presença de pessoas. Muitas vezes a sua família te abandona, seus amigos te abandonam. Muitas vezes as pessoas que estão ali te cercando, eles fogem diante de você. Mas o nosso Senhor, Ele jamais te abandona.
E não foi diferente com Jefité. Deus tinha planos na vida de Jefité. Então Jefité, que saiu dali, expulso, humilhado, ele voltou vitorioso. E ele foi, e ele lutou, e ele venceu, porque Deus deu a vitória na mão dele. E se você continuar lendo, você vai ver que Jefité reinou ali naquele lugar. Então é muito importante que você saiba que Deus, quando tem um plano na sua vida, Ele peleja por você. Você não desista por causa da situação que você está vivendo. Não desista por causa da humilhação que você tem passado. Faça como Jefité. Jefité, ele era um homem de Deus. E engraçado que aqui no versículo 28 diz assim: porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefité lhe enviou. Porque Jefité, ele escreveu uma carta para eles, explicando, falando. E eles também receberam uma carta de volta. É muito interessante você ler tudo. Eu quero ler mais isso aqui para você, ó. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Essa é a parte mais importante. O Espírito do Senhor veio a Jefité e deu a vitória. Ele lutou, ele pelejou, ele venceu. E pelo mesmo caminho que ele saiu humilhado, ele voltou vitorioso, de cabeça erguida, porque o nosso Senhor, o nosso Deus, pelejou por ele e deu a vitória a ele. Como eu disse no começo, quando Deus tem um plano na nossa vida, ele se cumpre. As pessoas querendo ou não. Faça como Jefité. Não deixe de lutar. Não desista. Ainda que os seus olhos não te mostrem uma saída, uma solução para aquela situação que você está vivendo no momento. Deposita sua confiança no Senhor, que Ele pelejará por você. Não importa se a sua mãe é uma prostituta. Não importa o que a sua mãe foi. Não importa o que o seu pai fez por você. Se você foi abandonado, se você foi expulso, humilhado. O Senhor não te abandona, jamais. Ele peleja por você e o plano dele irá se cumprir na sua vida. Você só precisa crer, porque é através da fé, é mediante a fé que nós alcançamos vitória. É mediante a fé que ela vem, que a vitória vem. A fé é um firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Isso é fé. O nosso Deus é real. Ele não conhece derrota. Confie nele, que você receberá a vitória muito antes do que você pensa. Ele é a nossa vitória. Amém? Que Deus abençoe a sua semana. Que você tenha uma semana de paz. Erga a sua cabeça. A luta é ferrenha. Mas a palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflições. Mas para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Fica firme no Senhor. Não desiste, não. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um feliz ano novo para você. Que esse 2021 seja repleto de bênção na sua vida. Lembrando que bênção, que vitória é somente se estivermos firmes no Senhor. Porque o homem sem Deus, ele não é nada. Tá bom? Que Deus te abençoe, um abraço e até o próximo vídeo.